Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no feed? Com dívidas de 19 bilhões de dólares, WeWork pede recuperação judicial. Para quem vem acompanhando o nosso podcast há bastante tempo ou teve aula comigo de 2018 para cá, sabe que o WeWork é um estudo de caso porque eu mostro para os alunos que o modelo de negócio, como ele foi estruturado, não tinha sustentabilidade nenhuma. A empresa sofreu bastante nesses últimos anos e agora entrou em recuperação judicial. Vamos entender um pouco da situação atual do WeWork e vamos ver se existe luz no fim do túnel para essa empresa. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, como a gente sabe, o WeWork já chegou lá em 2019 a valer privadamente 47 bilhões de dólares quando recebeu o aporte do SoftBank. Tentou fazer abertura de capital em 2019, não conseguiu, e aí, como ela teve que divulgar o seu prospecto da abertura de capital e os seus financials, o mercado começou a enxergar que o negócio não tinha sustentabilidade do jeito que ele foi estruturado. A empresa sofreu bastante, veio a pandemia, conseguiu fazer uma abertura de capital via SPAC em 2021, só que num valuation próximo de 9 bilhões, muito diferente ali dos 47. Na minha visão, naquele momento, nem 9 bilhões valia, mas conseguiu fazer essa abertura de capital. Pessoal, sabe quanto que está valendo agora? 44 milhões de dólares. Vamos pegar um pouco desse histórico, né? Então, ó, o histórico recente do WeWork já mostrava que a empresa estava indo para recuperação judicial. Eu peguei uma notícia aqui, ó, do dia 8 de agosto de 2023. WeWork diz que não tem certeza se consegue continuar a operar. A ação cai 24%. Essa menção que o WeWork fez em relação aos seus próprios resultados veio depois da divulgação de resultados do segundo quarter, que foi o último divulgado e a gente vai mostrar. E aí já mostrava que a empresa, nem ela acreditava que ia continuar operando, né? Aí o que aconteceu? No dia 23 de agosto de 2023, saiu essa notícia aqui, ó. WeWork aciona Álvares e Marçal para reestruturar sua dívida fora dos tribunais. Pessoal, para quem acompanha aqui os podcasts sabe, se uma empresa contrata Álvares Marçal, quer dizer que a coisa tá feia, tá? Então a gente já estava vendo aqui que a situação estava muito delicada no WeWork, estava precisando de profissionais dedicados em empresas em situações muito difíceis, que é Álvares Marçal, para conseguir resolver o problema, se é que dava para resolver esse problema, né? E o que, que aconteceu? No dia 6 de setembro de 2023, saiu essa notícia aqui do Valor Econômico. O WeWork renegociará quase todas as locações e sairá de locais com baixo desempenho. Isso daqui foi o que eu tinha identificado em 2019, quando eu analisei os financials aqui do WeWork, que mostrava que o negócio ia ter muita dificuldade de ser rentável. Por quê? Para você conseguir ver se uma operação de coworking ela faz sentido ou não, você tem que olhar para o nível de ocupação mínimo para você conseguir ficar no break-even, tá? Geralmente fica em torno ali de uns 65, 66%. Então, se você consegue, se estruturou direitinho a operação, com 65 a 70% de nível de ocupação, você consegue chegar ali próximo do break-even, dependendo dos parâmetros ali operacionais, né? Só que esse índice de ocupação ele pode ser maior. Por quê? Para você conseguir, né, analisar o índice de ocupação, você tem que ver custo e o preço que você pratica. Por quê? Se você tem um preço mais alto, eventualmente, com nível de ocupação mais baixo, você consegue chegar no break-even. Ou, se você tem um custo de aluguel mais barato, eventualmente, com um preço de mercado, com nível de ocupação mais baixo, você consegue chegar ali no break-even. No caso do WeWork, ele tinha um custo muito mais alto que o seu peer de mercado, que é a IWG, que é uma empresa lá do Reino Unido, que também trabalha com coworking. E aí eu fiz uma conta na época que mostrava o seguinte: ele precisaria ter algo em torno de uns 85% de nível de ocupação para chegar no break-even. Só que 85% de nível de ocupação, pessoal, é um nível de ocupação que ninguém consegue no mercado. Então, se você fosse sensacional na sua operação, com 85% de nível de ocupação, você ia ficar no break-even. Olha que desgraça que estava o modelo de negócio do WeWork em 2019. E aí, o que tinha que fazer? Tinha que renegociar todos os contratos de aluguel. Só que tinha um monte de cláusula com multas rescisórias gigantescas que eventualmente iam fazer o WeWork ficar sem caixa para conseguir corrigir o modelo de negócio. Não fez essa correção até 2023. Álvares Marçal entrou, primeira coisa que eles viram, tem que renegociar esse negócio, caso contrário o modelo de negócio não se sustenta. Legal, tá? Aí, no dia 3 de outubro de 2023, saiu essa notícia aqui no Bloomberg Linha. WeWork desaba até
25% após a empresa deixar de pagar juros da dívida. Então a empresa já tinha um nível de endividamento, nem é tão alto assim, mas não estava pagando juros. Se uma empresa não consegue nem pagar os juros da dívida, quiçá gerar caixa suficiente para conseguir honrar essa dívida no futuro. E aí as ações despencaram. E aí, saiu essa notícia aqui no dia 31/10/2023. O WeWork faz acordo com os credores para adiar o pagamento de juros por 7 dias. Então, olha, eu não tenho dinheiro, eu preciso preservar o caixa, caso contrário, eu não consigo pagar minhas contas do dia a dia. Então, ó, tenho 7 dias aqui de waiver, vamos ver o que a gente vai fazer, vamos negociar. Beleza, então a gente já viu que no final de outubro o negócio já estava indo pro buraco. Só nesse momento, pessoal, a ação já tinha despencado. E se a gente for pegar um histórico desde a abertura de capital, olha a destruição de valor, pessoal. Lá em novembro de 2021, quando ela conseguiu fazer a abertura de capital via SPAC, as ações estavam valendo 347 dólares. Agora está valendo 83 centavos. Ou seja, 44 milhões de market cap. Um negócio que, eventualmente, já teve uma expectativa de valer 47 bilhões de dólares, né? Vamos entrar agora na notícia principal, porque eles entraram em recuperação judicial. Então vamos lá. A WeWork está pedindo a recuperação judicial do seu negócio. Na noite de segunda-feira, dia 6 de novembro, a companhia que consagrou o modelo de coworking recorreu ao Chapter 11 da Justiça dos Estados Unidos, alegando dívidas de mais de 18,6 bilhões de dólares. Na verdade, não é dívida, é passivo, tá? O pedido de recuperação judicial estava sendo previsto já há algum tempo, mas os rumores de que a empresa fundada por Adam Neumann poderia recorrer à concordata pelo Chapter 11 se intensificaram no começo deste mês, quando as ações chegaram a despencar mais de 50%, como a gente viu aqui no meu histórico, né? Ontem, a empresa teve suas ações suspensas na Bolsa de Nova York. No mesmo dia, David Tolley, CEO da companhia, afirmou que quase 90% dos credores da empresa haviam concordado em converter as dívidas em ações, o que resultou na eliminação de 3 bilhões de dólares em débitos ao devedor. Só que vocês vão ver, quando eu mostrar o balanço patrimonial, que isso não resolve o problema do WeWork, né? Mas enfim. Em nota, a companhia informou que tem um plano para posicionar a empresa para o sucesso operacional e financeiro, e que envolve cancelar contratos de aluguel em determinados locais que são, em grande parte, não operacionais. Pelo menos estão atacando o problema correto dessa vez, que é o quê? O custo de aluguel que eles têm. O custo de aluguel que eles têm exige que eles tenham um nível de ocupação muito alto para chegar no break-even. Isso é um problema, né? Beleza, vamos lá. A abertura de capital que a empresa conseguiu foi em 2021, por meio da Ball Acquisition, uma SPAC. Na época, a companhia foi avaliada em 9 bilhões de dólares e levantou 1,3 bilhão, valores bem mais enxutos do que os pretendidos no seu pedido de IPO lá em 2019, 47 bilhões. Com o capital aberto ou não, o plano de expansão da companhia contribuiu para a derrocada. Sem demanda, o WeWork sofreu com custo para manter os imóveis, principalmente durante a pandemia, quando a empresa se viu obrigada a pagar bilhões de dólares aos proprietários. Com esses problemas, em junho de 2023, as dívidas da empresa somavam cerca de 16 bilhões de dólares. Não é dívida, tá, pessoal? É passivo. O valor já era superior ao que a startup levantou com investidores desde a sua fundação. Olha que interessante, né? Então, o WeWork recebeu mais de, algo em torno de uns 15 bilhões ali, com todas as rodadas de investimento. Só em junho desse ano, só o total de passivos já era 16 bilhões. Ou seja, eles estão com patrimônio líquido invertido, né? Em agosto, o WeWork comunicou ao mercado que tinha dúvidas substanciais em relação à sua capacidade de continuar operando. Na época, a empresa informou que os próximos 12 meses trariam uma resposta se a operação poderia sobreviver ou não. Eu lembro que eu fiz um BTC News nessa época e falei que a empresa não ia sobreviver, né? Tolley, que assumiu o cargo de CEO do WeWork poucos meses antes, culpou a volatilidade econômica, o aumento na concorrência no mercado de espaços flexíveis e o excesso de oferta de imóveis comerciais como os motivos que atrapalhavam a recuperação da companhia, né? Enfim, tá culpando o mercado, não é problema do WeWork. Na verdade, esse CEO não tem culpa nenhuma, né? Foi o histórico todo do WeWork até 2021 que fez a empresa ficar nessa situação difícil. Vamos dar uma olhada um pouco aqui na divulgação dos resultados do último trimestre, só para mostrar para vocês que nessa divulgação já dava para ver que a empresa ia para o buraco, né? Mais cedo ou mais tarde. Então vamos lá. Quando vocês pegam aqui os primeiros 6 meses, para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, receita
1 bilhão 693, os primeiros 6 meses. Aumentou um pouquinho em relação aos primeiros 6 meses de 2022, 1 bilhão 580. Perfeito. Só que, ó, só aqui, nos primeiros 6 meses, já tinha um prejuízo de 555 milhões de dólares em termos operacionais. Quando você joga custo de dívida, né, que são os juros, etc., a empresa, ela divulgou um prejuízo líquido de 613 milhões de dólares. Melhorou em relação aos primeiros 6 meses de 2022, que tinha sido 1 bilhão de prejuízo no semestre. Mas, empresa em prejuízo, né? Agora, deixa eu explicar para vocês qual que foi a conta que eu tinha feito lá em 2019 para ver que esse modelo não era sustentável, né? Então, vamos lá, ó. Bom, primeiros 6 meses a gente já viu, né? 696 milhões aqui de prejuízo líquido. Quando você faz os ajustes para chegar no EBITDA, 65 milhões de EBITDA negativo. Ou seja, a empresa ela está em prejuízo operacional e até em EBITDA, né? Agora vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui o nível de ocupação. O nível de ocupação do WeWork no dia 30 de junho de 2023 estava em torno de 72%. Que é a média do setor mesmo, né? Legal, tá? Como que ela conseguiu fazer isso? Ela foi fechando vários locais onde ela tinha provavelmente o nível de ocupação abaixo da média que ele tinha para conseguir ocupar o máximo possível dos ativos que sobraram para conseguir aumentar o nível de ocupação e, por consequência, os resultados do negócio. Mas a gente já está vendo que com 72% de nível de ocupação, a empresa tem 555 milhões de prejuízo operacional e um EBITDA negativo. Tá? Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui como que é o principal concorrente do WeWork, que é a IWG, uma empresa do Reino Unido. Então, ó, empresa do Reino Unido. No terceiro quarto de 23, ela teve aqui um nível de ocupação de 73,5, tá? Que não é muito diferente dos 72 e pouquinho que tem o WeWork. Beleza. Só que olha a grande diferença. Com 73,5% de nível de ocupação, o resultado do primeiro semestre aqui da IWG foi o seguinte, ó. Um lucro operacional de 94 milhões e um EBITDA de 687 milhões de pounds, ou seja, de libras esterlinas, em relação a uma receita de 1 bilhão 484 de libras, né? Então, ó, quando você tem 1 bilhão 484 de receita e tem um lucro operacional de 94 e tem um EBITDA positivo de 687, esse negócio, se bem estruturado, dá dinheiro? Dá dinheiro. Tá? Tô mostrando para vocês, 73% de nível de ocupação, o negócio dá um EBITDA bem forte, uma margem gigantesca, né? Quase ali nos 40 e pouco, quase 50% de margem EBITDA. É bom? Pô, é sensacional, sensacional. E por que o WeWork não consegue? Por causa do custo do aluguel. O aluguel, ele come toda a rentabilidade do negócio. Aí não tem o que fazer. E aí causa um problema pior ainda. Por quê? Se você tem um custo muito alto de aluguel, para você conseguir ter um mínimo de rentabilidade, você precisa fazer uma precificação um pouco mais alta do que a média de mercado, o que diminui a atratividade do WeWork em relação aos seus principais concorrentes. Então, resolver o aluguel é fundamental. Essa situação estava pior lá em 2019. Em 2019, com 85% de nível de ocupação, eles não iam conseguir ter esses resultados aqui próximo do break-even em termos de EBITDA, tá? Então, vocês viram que o modelo bem estruturado dá dinheiro. O problema do WeWork é que ele foi montado de uma forma incorreta. E aí agora eu vou mostrar para vocês por que na divulgação do segundo quarto de 23 já estava claro que a empresa ia entrar em recuperação judicial mais cedo ou mais tarde. Por quê? Vamos lá? Então, ó, para quem está vendo aqui, ó, ela divulgou aqui um total de patrimônio de 15 bilhões, perfeito, só que ativo circulante, 744 milhões de dólares. Pessoal, passivo circulante, 2 bilhões 189. Então, se você tem ativos circulantes de 744 e passivos circulantes em 2 bilhões e 200, você já sabe que você não vai ter liquidez nos próximos 12 meses. Esse é o grande problema, né? Então, a gente já via que o índice de liquidez corrente muito abaixo de 1 já ia mostrar que a empresa já ia ter dificuldades nos próximos meses. Esse é o ponto. E olha que interessante, pessoal. Lembra que a gente viu na notícia que a dívida era de quase 3 bilhões? Tá aqui, ó. Essa dívida aqui de 3 bilhões. Essa dívida, os credores, que não estavam nem recebendo juros, eles toparam converter esse negócio em participação no WeWork, né? Será que é uma boa? Ó, vou mostrar para vocês que o patrimônio líquido deles, o equity aqui, ó, tá em menos 3 bilhões e meio. Aí você fala assim, pô, menos 3 bilhões e meio? Se você converte essa dívida em equity aqui, ó, o patrimônio líquido continua invertido. Ou seja, a empresa continua tendo mais passivos do que ativos. E isso é um problema. Por quê? Porque a empresa não consegue operar desse jeito. E sabe qual que é o principal problema, pessoal? É o seguinte, ó. Provavelmente, alguns desses fornecedores aqui, ó,
vai entrar, ou estava ameaçando entrar com pedido de falência do WeWork. Por isso que ele pediu recuperação judicial. Só que olha que interessante. Aí você fala assim, Renato, mas se você tem uns 16 bilhões, mais ou menos, ali de passivo com uns 15 bilhões, o haircut ali de 1 bilhão dá para pagar pelo menos as obrigações com terceiros, né? Mais ou menos. Sabe por quê? Vamos prestar atenção aqui, ó. Deixa eu explicar para vocês uma coisa interessante aqui no modelo do WeWork, ó. Dos 15 bilhões, vocês estão vendo que 9 bilhões, esse daqui, esse lease aqui, ó, direito de lease, sabe o que é isso aqui? É contrato de aluguel. Então, contrato de aluguel, 9 bilhões, é o valor dentro dos contratos que você ainda pode usufruir, né? Dentro do que você fechou com os fornecedores de espaço. Então, isso daqui é contrato, tá? Então, isso daqui, você não consegue transformar esse negócio em dinheiro. Beleza, tá? Sabe qual que é o outro aqui, ó? Tá vendo que Properties and Equipment, aqui, ó, tá 3 bilhões e 800? Sabe o que é o grosso disso daqui, pessoal? O grosso disso aqui é, você pega um espaço e aí você faz e monta todo o coworking. Beleza, aí você faz piso, pinta, coloca infraestrutura, etc. Vocês já perceberam que quando você fecha um WeWork, esse investimento que você fez para fazer o coworking funcionar, você praticamente joga no lixo? Por quê? Porque você não consegue aproveitar quase nada. Uma persiana ou outra, alguma coisa você consegue aproveitar. Mas o grosso, que é toda a pintura, piso, infraestrutura de ar-condicionado, etc., tudo isso você investiu, entrou aqui no ativo, só que você não consegue recuperar se você não mantém esse negócio rodando. Então, vamos fazer a análise aqui, ó. Então, dos 15 bilhões aqui que você tem de patrimônio, 9 bilhões você não recupera e 3 bilhões e 800 também não, muito pouco. Então, tem uns 13 bilhões aqui dos 15 que você simplesmente não consegue transformar em dinheiro, mesmo se a empresa entrar em falência. Então, vocês perceberam que o patrimônio, quando a empresa falir e você transformar tudo em massa falida em dinheiro, você vai ter 2 bilhões contra um passivo de 16 bilhões? Tá? Então, essa empresa aqui, mesmo os credores convertendo esse negócio em equity, pode ter certeza que eles não vão recuperar esse dinheiro. Essa empresa vai quebrar. O Chapter 11 é só para dar um tempinho para ver se ela apresenta um plano de reestruturação viável. Mas como eu estou mostrando para vocês aqui, não tem como salvar essa empresa. Essa empresa faliu. Tá? E outra, geração de caixa. Nem geração de caixa essa empresa tem. Então, ó, nos primeiros 6 meses queimou 530 milhões de dólares, meio bilhão. Tá? Dado que ainda tem que fazer um pouco de manutenção ali nos espaços, ainda gastou 116 milhões aqui só com CAPEX. Beleza. Como que uma empresa que queima meio bilhão, tá? Ainda tem que fazer investimento de 112 milhões todo semestre, vai conseguir sobreviver? Só com dívida. Se não está conseguindo pagar as dívidas que tem, como que vai fazer? Emite mais ações para o mercado. Quem vai ser o louco de comprar a ação dessa empresa? O que vai acontecer? O WeWork parou de funcionar. Já era, tá? Então, Chapter 11, só para dar um tempinho, o WeWork vai falir. Ponto, tá? Vamos esperar. Provavelmente essa resolução que a empresa vai entrar em falência de fato vai acontecer nos próximos dias. Quando acontecer, eu trago aqui no BTC News, tá? Então, mais uma empresa aqui que foi muito mal montada em termos de modelo de negócio, felizmente vai sair do mercado. Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.